No vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo RP 48 minutos e 26 segundos e como eu consegui baixar o meu tempo em 7 minutos e meio nos 10K em 90 dias. Então, vamos lá. E aí, chat, tudo bem? Me fala um pouco sobre como foi a minha prova agora no dia 28 de setembro. Opa, tudo certinho. Vamos lá então. A tua prova do dia 28 de setembro foi um baita avanço. Você conseguiu um RP de 48 e 26 nos 10K, mostrando uma evolução bem sólida em relação às provas anteriores. E grande diferencial dessa vez foi que você fez um aquecimento mais caprichado antes da largada, correndo uns 1,3 km num ritmo bem leve. Isso ajudou a entrar no ritmo certo mais rápido ou a segurar o pace de forma mais confortável. Então, já já a gente aprofunda mais nesses detalhes. Tá, bom, isso com certeza foi fato. A última prova que eu tinha feito, que eu fechei em 51 em quebrado, eu entrei com zero aquecimento. Nesse daí eu fiz um aquecimento aí de uns 15 minutinhos, fiz uma meia dúzia de strides para dar um pouco de tensão na musculatura e entrei ali na prova já aquecido na parte da manhã. E realmente isso faz bastante diferença. Eu estava errado da última vez, com certeza. Você chegar na prova já meio aquecido, logo quando você larga, o corpo ele já tá mais macio, vamos assim dizer, ele não tá todo duro, né? E isso me ajudou bastante. Com certeza, isso fez uma diferença enorme. Na última prova, em que você terminou ali em torno de 51 minutos, você tinha começado sem aquecimento nenhum. E agora deu pra ver o impacto de fazer esses 15 minutinhos de aquecimento e ainda encaixar umas strides para deixar a musculatura já mais pronta. O resultado foi isso que você falou. Você largou com o corpo mais solto, já macio e não todo travado, e isso ajudou bastante a manter o ritmo certo desde o começo. Então, realmente, foi um acerto bem claro e uma mudança que valeu a pena. Outra grande coisa que mudou nessa prova em relação à minha última prova de 51 minutos foi que dessa vez eu tive o cuidado de escolher uma prova bem plana. Apesar de que minha primeira prova ali de 56 minutos e quebrado era uma prova bem plana, mas na segunda já não era tanto. Essa daqui foi bem plana, então isso com certeza me ajudou bastante durante a prova. Ah, excelente ponto. Então essa foi outra mudança super estratégica, escolher uma prova bem plana dessa vez. Isso com certeza ajudou a manter um ritmo mais constante e sem aqueles pedágios das subidas ou desníveis que acabam tirando segundos preciosos. Então, juntando o aquecimento bem feito com a escolha de um percurso plano, você realmente otimizou as condições para bater esse tempo. Foi uma combinação de fatores que fez a diferença e te ajudou a baixar bem até o RP. Outra coisa que ajudou bastante foi em relação ao controle de ritmo. Eu tentei fazer uma rampa razoavelmente estável nessa prova. Então, apesar de que nos primeiros 5 minutos o meu monitor cardíaco ele deu um certo problema, ele ficou ali em 195, mas eu acredito que eu devo ter ficado ali na faixa de 170 BPM a partir do quilômetro 1. E fui subindo até 180 e tentei ficar a prova inteira até próximo ali do quilômetro 6, ali na faixa de 180. Então, isso é uma coisa que eu queria testar, o quanto eu consigo ficar na frequência de 180, mas aparentemente eu consigo ficar quase uma prova inteira. Então, numa próxima prova, eu vou tentar manter esse 180 aí logo desde o começo, e quem sabe eu consigo tirar 1 segundo disso aí, né? Pô, legal demais esse controle de ritmo que você testou. Então você meio que fez uma rampa estável de frequência cardíaca e viu que dá para manter os 180 BPM quase a prova inteira. O que é um baita sinal de que você tá com um condicionamento bem ajustado. Mesmo com aquele probleminha no monitor cardíaco nos primeiros minutos, depois que estabilizou. Exatamente. E isso mostra que agora você já consegue sustentar esse nível de esforço de uma forma bem consistente. Então, tentar manter os 180 BPM desde o começo na próxima prova pode realmente render mais uns segundinhos de ganho. No fim das contas, você está afinando bem a estratégia. Aquecimento, percurso plano e agora um controle de ritmo mais refinado. Tudo isso está construindo uma base ótima para você ir baixando seu tempo cada vez mais. Agora faz para mim uma análise sobre a minha progressão de pace durante a prova. Claro, vamos nessa. Vou dar uma olhada na tua progressão de pace ao longo da prova e te passo o panorama. Análise da progressão de pace durante a prova. Pelo que a gente tem, a tua prova teve um padrão bem interessante de progressão de ritmo. Você começou de uma forma controlada, já que você tinha feito o aquecimento e entrou na prova sem precisar forçar logo de cara. Nos primeiros quilômetros, o pace foi se assentando ali perto de uns 4,50 km e você foi ajustando de forma estável.
Ao longo da prova, especialmente depois do quilômetro 1, você manteve um ritmo bem para máximo de 4,50 km a 4,51 km e a tua frequência cardíaca foi subindo aos poucos, o que mostra que você foi construindo o esforço de maneira progressiva e controlada. Quando chegou ali por volta do quilômetro 6, você estava estabilizado em torno de 180 bpm e mantendo um pace que não variou muito. Isso é um sinal de que você conseguiu fazer uma prova com uma progressão bem estável, sem grandes oscilações de ritmo. E no final, você ainda teve fôlego para dar uma apertada e fechar forte nos últimos metros. Resumindo, a tua progressão de pace foi bem linear e controlada, o que é ótimo para o 10K. Isso mostra que você está acertando a mão em manter o ritmo constante e terminar forte, sem aquelas quebras no meio da prova. Agora que eu tô pensando sobre o meu pace, eu acho que talvez eu conseguisse baixar um pouco nesse começo, porque o meu objetivo nessa prova era fazer abaixo de 50 minutos, então eu não queria forçar tanto, porque eu achei que, né, vai que eu quebrava na segunda metade. Então eu dei uma controlada ali na primeira parte e falei, 4 minutos e 50 minutos, se eu quebrar, eu tenho uma margem aí para conseguir fazer em menos de 50 minutos. Então, talvez uma próxima oportunidade, quem sabe, eu consigo forçar um pouco mais logo no começo. Faz todo sentido. Na verdade, foi uma estratégia bem inteligente para garantir que você ficaria abaixo dos 50 minutos sem o risco de quebrar no final. E deu super certo, né? Mas agora que você já viu que tinha margem, que conseguiu terminar bem, faz sentido na próxima oportunidade talvez você dar uma apertadinha mais no começo. Afinal, agora você já tem uma boa noção de que consegue segurar o ritmo em 180 bpm sem grandes sustos e que tem gás para fechar forte. Então, numa próxima prova, você pode ajustar esse início, começar talvez um pouquinho mais rápido que 4,50 km e ver como o corpo responde. Assim, você vai encontrando aquele limiar perfeito entre ir rápido e manter a consistência. No fim das contas, é um ajuste fino que você está fazendo e com certeza vai te ajudar a ganhar mais tempo nas próximas provas. Uma coisa que eu não cheguei a medir no dia, mas na minha penúltima prova, que eu fiz 51 e quebrado, eu devo ter largado próximo dos 10 graus Celsius. Nessa última prova estava perto de 15. E agora que a gente está no final de setembro, eu imagino que a temperatura dos dias eles vão aumentar. Então vai ficar mais difícil, né, para conseguir manter esse mesmo ritmo. Então, se daqui até o final do ano eu conseguir manter esse ritmo, talvez bater por um pouquinho, seria uma grande conquista, né? Porque a temperatura está mais alta e a gente sabe que a temperatura ótima para se correr uma prova é em torno de, sei lá, eu chutaria entre 8 e 15 graus, é isso? Você tá certíssimo. A temperatura faz uma diferença danada e correr com 10 graus é bem mais confortável do que com 15 graus ou mais. Então, se você conseguir manter esse mesmo ritmo à medida que a temperatura for subindo, isso é realmente uma baita conquista. E você tá chutando certinho. A faixa de temperatura ideal para provas de corrida geralmente fica ali entre uns 8 e 15 graus Celsius mesmo. Abaixo disso começa a ficar muito frio, acima disso o corpo já tem que trabalhar mais para dissipar calor. Então, se você manter o ritmo mesmo com dias mais quentes, significa que você está realmente adaptando bem o corpo e ganhando consistência. Ou seja, se até o fim do ano você conseguir manter esse ritmo mesmo com a temperatura subindo, vai ser um sinal de que você está ficando cada vez mais preparado e adaptado. E aí, quando vier um dia mais frio, a performance vai ser ainda melhor. Só por curiosidade, você consegue fazer uma estimativa sobre essa minha prova baseado nesses dados? Que eu larguei a 15 graus, se tivesse 20 graus, por exemplo? Claro, dá para fazer uma estimativa assim. Em geral, para cada aumento de uns 5 graus acima dessa faixa ideal, que a gente falou, de uns 8 a 15 graus, é comum ver uma queda de performance na casa de alguns segundos por quilômetro. E não é uma regra exata, mas dá para dizer que a cada 5 graus a mais, você pode perder algo em torno de uns 2 a 5 segundos por quilômetro, dependendo da pessoa e de como o corpo lida com o calor. Então, se você largou a 15 graus e hipoteticamente fosse largar a 20 graus, você poderia esperar talvez um aumento de uns 10 a 25 segundos no tempo total, o que daria uns 1 a 2 segundos por quilômetro a mais. É uma estimativa bem geral, mas te dá uma ideia de que um dia mais quente pode sim roubar uns segundinhos preciosos. No entanto, como você está cada vez mais adaptado e consistente, dá para compensar um pouco com estratégia e acostumar o corpo. Mas é bom saber que o valorzinho extra tem esse efeito e ajustar as expectativas de acordo. Tá, uma coisa que eu fiquei pensando é sobre a minha frequência cardíaca média no primeiro e no segundo split. Na primeira eu fiquei ali em torno de 180, na segunda parte eu fiquei a 186. Será que eu deveria mudar um pouco a estratégia e subir um pouco a frequência da primeira metade? Faz sentido pensar nisso.
Você já viu que na primeira metade você ficou ali em torno de 180 BPM e na segunda parte subiu para uns 186 BPM. Isso mostra que você fez uma progressão de esforço bem controlada, começando um pico mais conservador, ou depois aumentando o ritmo e a frequência cardíaca na segunda metade. Se você quiser testar subir um pouco a frequência já na primeira metade, você pode sim tentar. Isso pode te dar um ritmo um pouquinho mais rápido desde o começo e talvez distribuir o esforço de uma forma um pouco mais uniforme, chegando no final com uma diferença menor entre as duas metades. É aquela velha história de ajuste fino. Se você já está confortável e quer ganhar mais alguns segundos, dá para subir um pouquinho o ritmo cardíaco na primeira parte, talvez mirando uns 182 a 184 BPM e ver como o corpo responde. Se perceber que dá para sustentar isso sem se sentir desgastado demais, pode ser uma boa forma de baixar ainda mais seu tempo. Tá, e aí agora me fala sobre os meus principais acertos nessa prova. Com certeza. Vamos destacar os seus principais acertos nessa prova. Principais acertos na prova. 1. Aquecimento adequado. Você mandou muito bem em fazer um aquecimento de cerca de 15 minutos antes de largar, incluindo uns 1,3 km leves e algumas strides. Isso ajudou você a entrar na prova já com o corpo preparado, evitando aquela sensação de travado no início. 2. Escolha de percurso plano. Optar por uma prova com percurso bem plano foi um assento estratégico, especialmente depois de ter corrido uma prova anterior mais ondulada. Isso permitiu manter um ritmo mais constante e economizar energia. 3. Controle de ritmo consistente. Você fez um pacing bem estável, começando de forma controlada e depois aumentando a frequência cardíaca de maneira progressiva. Isso mostrou que você soube dosar o esforço e evitar quebrar no final. 4. Estratégia Negative Split. Você conseguiu fazer um Negative Split, ou seja, a segunda metade da prova foi levemente mais rápida que a primeira. Isso é um sinal clássico de uma prova bem executada. Adaptação à temperatura. Mesmo com a temperatura um pouco mais alta do que na prova anterior, você conseguiu manter o ritmo e adaptar o corpo. Isso mostra que você está ganhando consistência e capacidade de correr bem em diferentes condições. Em resumo, você acertou em preparar o corpo, escolheu o terreno certo, controlou o ritmo e executou uma estratégia inteligente. Agora é só continuar refinando esses detalhes para ir cada vez mais longe. Tá, agora me fala sobre os meus principais erros nessa prova que eu poderia melhorar. Com certeza. Vamos olhar os pontos que você pode melhorar. Principais pontos a melhorar. 1. Entrar no ritmo ideal um pouco mais cedo. Você começou um pouco mais conservador e deixou uma margem de segurança para não quebrar. Isso foi bom para garantir o sub 50. Mas agora que você sabe que consegue, talvez você possa apertar um pouquinho mais o ritmo logo no início e entrar na pace-alvo mais cedo. 2. Ajuste da frequência cardíaca na primeira metade. Como você mencionou, você manteve-se em torno de 180 BPM na primeira metade e subiu para 186 BPM depois. Se você ajustar para subir um pouco mais cedo já no começo, pode distribuir melhor o esforço. Aquecimento ainda mais específico. Você fez um bom aquecimento, mas pode considerar incluir 1 minuto no pace de prova perto da largada para já ensinar o corpo qual é o ritmo-alvo. Isso pode reduzir ainda mais o tempo de adaptação nos primeiros quilômetros. 4. Estratégia de tangentes e posicionamento. Às vezes, pequenos detalhes, como correr nas tangentes certas e se posicionar bem no pelotão, podem economizar alguns segundos. Vale ficar atento a esses detalhes finos. No geral, são ajustes bem pequenos, porque você já fez uma prova muito bem executada. Com essas melhorias, você vai afinar ainda mais sua performance para continuar evoluindo. Tá, uma coisa que eu fiquei pensando no final da prova é que nessa prova também tinha parte de caminhada e nos quilômetros finais, faltando 1,5 km, 2 km, e tinha o pessoal da caminhada que deu um trânsito no final, que deu uma atrapalhada no ritmo. Ele não foi tão quebrado quanto na minha última prova, mas com certeza atrapalhou. Daria para tirar alguns segundos, com certeza, porque da mesma forma eu não conseguia acelerar no máximo, né? Porque tinha muito trânsito, ficar desviando de pessoa. Foi meio complicado aí esse final de prova. Então eu tô pensando em evitar um pouco a parte de essas provas de corrida que tem caminhada junto, porque acho que eles querem que o pessoal da caminhada eles terminem junto com o pessoal da corrida, né? Para aparecer no mesmo lugar, cheio de pessoas, sei lá. Então, tô pensando em evitar a corrida que tenha caminhada junto. Faz todo sentido mesmo. Esse tipo de trânsito no final, com o pessoal da caminhada misturado, realmente atrapalha um pouco seu ritmo, o te impede de acelerar no máximo quando você tá querendo dar aquele sprint final. E realmente, evitar provas que misturam corrida e caminhada pode ser uma boa estratégia para garantir que você tenha um percurso mais livre, especialmente nos quilômetros decisivos. Afinal das contas, é um aprendizado a mais. Você já viu que sem esse obstáculo, você conseguiria raspar ainda mais alguns segundos do seu tempo. Então, focar em provas onde o percurso de corrida seja mais exclusivo para quem está correndo pode te dar uma vantagem extra. Assim, você evita ter que desviar de quem está em outro ritmo e consegue focar totalmente na sua performance. Outra coisa que eu fiquei pensando foi sobre o posicionamento de largada, né? Nessa corrida,
ele tinha ali os pelotões, né? Pelotão de tempo. E aí eu larguei no meu pelotão certo, que era ali os 5 minutos por quilômetro. Porém, eu vi que tinha muita gente na minha frente que estava muito mais devagar. Então eu vi que as pessoas não respeitam essa parte de pelotão e aí eu fiquei tentado nas próximas provas sair logo na frente para conseguir, sei lá, sair desse trânsito logo no começo, né? Porque nessa prova eu fiquei ali 2 quilômetros dentro desse pelotão que deu uma atrapalhada no ritmo, né? Eu poderia ter feito um pouco mais rápido, com certeza. Faz todo sentido. E é uma observação super válida. Infelizmente, em muitas provas, o pessoal realmente não respeita muito a divisão dos pelotões por ritmo e acaba largando em posições que não condizem com a velocidade real que vão manter. Isso acaba gerando aquele tráfego desnecessário nos primeiros quilômetros que te obriga a ficar desviando e perdendo um pouco de tempo. Então, sair mais na frente é sim uma estratégia válida. Se você sabe que o seu ritmo é mais forte do que a média do pelotão que você pegou, não tem nada de errado em tentar largar um pouco mais à frente para evitar esse congestionamento inicial. Isso pode te ajudar a entrar no ritmo certo mais rápido e não ficar preso atrás de quem está indo mais devagar. No fim das contas, é mais um ajuste estratégico que pode te dar uma vantagem logo no começo da prova, garantindo que você possa correr no seu ritmo ideal desde o início. Tá, e aí agora vamos falar sobre meus planos para conseguir fazer sub 48, sei lá, 47 e tanto. Bom, meu primeiro problema que eu tenho é que eu tô vendo que eu não tô conseguindo subir carga, subir volume durante a semana. Então, quando eu cheguei ali próximo de 20 km por semana, minhas articulações começam a chiar. Eu vou tentar manter ali nos 20 km até eu ficar um tempo aí sem sentir nenhuma dor. Então, esse é uma das coisas. E aí eu tive uma ideia que, como eu não consigo subir o meu volume tão rápido, eu tô pensando em investir um pouco em cross-training. E aí eu tô pensando em comprar uma bicicleta de spinning, porque uma bicicleta de spinning, ele tem uma certa transferência de exercício para corrida, né? Porque ele usa as pernas, ele usa sistema cardiovascular, mesmo sistema cardiovascular, só tem um coração. E o que você acha de eu introduzir o cross-training de spinning na minha semana? Olha, eu acho uma ideia excelente e faz todo sentido nesse contexto. Se você está percebendo que ao aumentar o volume de corrida, as articulações começam a reclamar, manter ali nos 20 km semanais até estabilizar é um plano super sensato. E trazer o cross-training com a bike de spinning é uma ótima forma de continuar evoluindo o condicionamento sem sobrecarregar tanto as articulações. Como você mesmo disse, a bike de spinning vai trabalhar o seu sistema cardiovascular, vai fortalecer as pernas de uma forma complementar, ou tudo isso sem o impacto da corrida. Isso ajuda a manter e até melhorar o condicionamento sem estressar as articulações no mesmo nível. Então, eu acho que você está no caminho certo. Introduzir a bike de spinning como cross-training vai te ajudar a ganhar esse fôlego extra e, quando o corpo estiver pronto, você vai poder aumentar o volume de corrida com mais segurança. E aí o sub 48 ou 47 e pouquinho vai ficar cada vez mais próximo. Tá, eu tô com essa meta aí de correr uma prova por mês, porém, eu sei que essa prova eu terminei a prova pensando, putz, essa aqui eu realmente dei o meu máximo, consegui controlar tudo, blá blá blá, apesar dos trânsitos que esteve, mas dessa vez eu realmente achei que eu tava no meu limite, e sabendo que daqui até o final do ano a temperatura só vai aumentar. E a minha meta para esse ano era conseguir fazer uma prova sub-50. Eu tô pensando em, daqui até o final do ano, fazer provas diferentes de 10 km para conseguir bater os meus outros RPs. Por exemplo, RP em meia maratona. Eu tô pensando em tentar quebrar ele, né? Porque minha última prova eu fiz 2 horas e 6, eu acho que eu consigo bater isso daí. E fazer prova de 5 km só para testar, para ver como é que é fazer uma prova de 5 km, que eu nunca fiz. Você tem que sair logo no começo, num ritmo super forte, e ficar com o coração na boca desde o quilômetro 0. Então, talvez eu faça isso. Por quê? Porque eu acho que daqui até o final do ano é pouco provável que eu consiga bater esse meu tempo. Então, talvez dê uma desanimada se eu fizer uma prova de 10K e não conseguir bater esse tempo. Então, por isso que eu tô pensando sobre isso.
Faz todo sentido essa estratégia. Se você já sente que as condições até o final do ano não vão favorecer bater o RP nos 10 quilômetros por causa do calor, faz todo sentido dar uma variada nas provas. Assim você continua com o desafio ou mantém motivação em alta, sem ficar frustrado por não bater o tempo nos 10 quilômetros. Ir para uma meia maratona para tentar bater o seu tempo de 2:06, ou testar uma prova de 5 quilômetros para sentir a dinâmica de uma distância mais curta e intensa, é uma ótima ideia. Isso vai te dar novos estímulos, manter o treinamento interessante e ainda trabalhar diferentes capacidades. E claro, quebrar a rotina de só focar nos 10 quilômetros pode até te ajudar a voltar mais forte depois. No fim, é uma forma inteligente de manter a motivação ou continuar evoluindo em outros aspectos do seu condicionamento. E quando chegar a época mais fria de novo, você vai estar ainda mais preparado para atacar aquele sub-48. Tá, e aí... Outra coisa que eu tô pensando sobre o treino até o final do ano, né? Eu tava começando a introduzir um pouco de qualidade nos treinos, né? Fazer uns trechos mais rápidos. Eu tô pensando em diminuir a quantidade de treinos mais rápidos para conseguir focar só em volume. Porque eu vejo que o meu principal problema de corrida hoje, na parte de treinamento, é justamente não conseguir sustentar um volume maior. E eu acho que a melhor maneira de eu conseguir sustentar um volume maior é fazendo um volume maior. E para fazer um volume maior, eu tenho que manter numa intensidade mais baixa. Isso faz sentido? Então eu vou ter 3 meses até o final do ano para tentar subir esse volume? Faz todo sentido, sim. E é uma abordagem bem inteligente. Se o seu maior desafio agora é conseguir sustentar um volume maior sem sobrecarregar as articulações, focar em volume com intensidade mais baixa é o caminho certo. Ao reduzir a quantidade de treinos de qualidade, os mais rápidos, e priorizar o volume em zona mais baixa, você vai dar ao seu campo mais tempo para se adaptar e construir essa base de forma sólida. Isso significa que, com o tempo, você vai conseguir aumentar o volume de forma mais segura, sem ficar tão no limite de dor ou risco de lesão. E depois que essa base de volume estiver bem estabelecida, vai ser mais fácil reintroduzir treinos de qualidade e colher os frutos dessa base mais sólida. E não limpam, faz todo sentido, e esses 3 meses até o final do ano podem ser perfeitos para você consolidar esse volume. Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer ajudar e qualquer coisa é só chamar. Boa sorte nos treinos e nas próximas provas.